Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube, ou mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonado, a importância do brincar. E eu trouxe a especialista que tem o título de Doutora Brincadeira. Muito obrigado pela presença, Daphne. Eu que agradeço, é uma honra poder ser lembrada pelo brincar. E para vocês aí que também utilizam o brincar ou tem vontade de utilizar o brincar e não sabe como, a gente vai falar sobre isso, mas antes vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Se você não sabe, a principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos é o afogamento. Então entre nesse projeto, seja voluntário, assim como a Natação Criativa e leve projetos para a sua região. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados. O livro Piscinas Litro a Litro, para você que é gestor ou tem uma piscina na sua residência, saiba tudo sobre piscina, sobre tratamento de piscina. O aplicativo da SwimTrack, que vai te auxiliar aí no monitoramento dos seus alunos, fazendo avaliações, entregando chamada, enviando vídeos para os alunos. A gente tem a Fábrica Criativa de Aulas de Natação, que auxilia os professores criando planos de aula pelo WhatsApp. Então, aprenda com a gente aqui e comece a planejar as suas aulas. Mas vamos deixar de papo e vamos aí, Daphne. Como que você começou aí com brincar, a estudar o brincar e se tornar especialista até ser a doutora brincadeira? Bora. Você sabe que eu comecei, acho que cedo, a pensar nesse lance do brincar assim, quando eu tava com 12, 13 anos, né? A hora que você entra na adolescência, assim. E aí minha mãe viu, acho que eu preciso copar a cabeça dela, né? E me botou para ser auxiliar de sala na escola que eu estudei. Então, era atravessar a rua da minha casa, assim, já tinha uma escolinha, uma pré-escola. A dona da escola era uma amigona da minha mãe e tal. E aí eu fiquei como auxiliar de sala. E quando eu estava praticamente saindo da infância e entrando na adolescência, eu fui meio que encantada pela infância de novo, cara. Eu fiquei apaixonada, assim, pelo jeito que as crianças tinham para resolver problemas ali entre elas. Então, eu fiquei numa sala com crianças pequenas, assim. E foi me encantando quando eles dividiam, quando eles não dividiam o brinquedo, como eles eram muito abertos no falar sim ou não, né? Uma honestidade, assim, muito ímpar na infância. E eu acho que isso me encantou. E daí, quando eu fui me formar no terceiro colegial, a gente faz umas visitas nas universidades, né? Para saber o que você quer ser quando crescer, né? Aqueles testes vocacionais e tal. E eu cheguei numa universidade que tinha fisioterapia dentro dos cursos, né, oferecidos, e era um galpão. E tinha um monte de criança deitada. E uma galera, né, que puxa o braço e puxa a perna. E eu fiz assim, cara, mas aquilo que eu via na escola de um monte de criança brincando, por que essas crianças não estão brincando? E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ser fisioterapeuta para poder brincar com as crianças. Então, eu escolhi o brincar antes da fisioterapia. Eu vi meio que a fisioterapia como uma ponte para eu continuar a brincar e agora com brincar com todos. E aí, durante a faculdade, eu fui me envolvendo cada vez mais com essa proximidade que o brincar tem na linguagem da criança. Porque eu costumo dizer que o brincar, ele é o viver da criança. Então, você só consegue fazer uma interação com uma criança se você tiver numa atitude brincante. Até algumas famílias chegam para mim e falam assim, mas quanto tempo eu preciso brincar com meu filho, né? Eu fiz assim, olha, o seu filho está brincando 24 horas. O tempo que você se organizar para estar com ele, se for com um olhar brincante, você já está brincando. Porque o brincar, ele não é você sentar, às vezes, de perninha cruzada em cima de um EVA e ter um brinquedo. Não, o brincar é a atitude brincante que você tem com a criança. Se você está lavando uma uva para preparar o lanche da escola, aquilo ali pode ser divertido. Se você está fazendo uma bolinha de sabão no banho, aquilo ali pode ser divertido. Se você conta uma história antes do teu filho dormir, isso é um momento de brincar. Então, o brincar, ele é a interação que a gente tem com a criança, né? Com esse olhar brincante. E aí, durante a universidade, acho que foi cada vez mais, colocando potência nesse olhar para o brincar e no olhar para a brincadeira poder pertencer para todo mundo. Sim, aí você teve a especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, visando sempre o brincar, né? Senão fica longo, mas eu queria que você falasse o papel do brincar
brincar no desenvolvimento infantil, especialmente agora que virou lei, né? Você viu, cara? Uma coisa super recente, assim, foi agora, dia 20 de março, gente. É uma coisa, assim, muito bonita, né? Que a gente está vivenciando agora, a gente poder realmente garantir o brincar como lei, né? E a parentalidade positiva, que também é incrível. Eu acho que a grande questão do brincar é que a gente tem 4 pilares do desenvolvimento, né? Então, a gente tem o motor, o cognitivo, o social e o sensorial. A única atividade que une os 4 pilares do desenvolvimento é o brincar. Então, o brincar, ele é muito potente. E ele é a linguagem da criança. Ele é o que permite a criança entender que ela pode correr o risco dessa água cair, que permite ela saber se isso é pesado, que aquilo ali é leve, que a gente tem aqui cores diferentes, que eu posso... isso daqui eu posso levar na minha boca, isso daqui eu levo na minha cabeça. Então, através do brincar, a criança experimenta, a criança memoriza. O brincar, ele potencializa a nossa memória em 40 vezes. É um negócio, assim, muito potente, realmente, para o aprendizado. Então, através da brincadeira, a gente pode aprender, porque a gente consegue fazer essa equalização entre todos esses pilares. E eu queria que você falasse a importância do brincar no desenvolvimento da resiliência e também de lidar com lidações e frustrações nessa criança. Perfeito. Acho que uma das questões assim que chega, né? Meu filho não sabe perder. Eu falo assim, ninguém sabe perder. A gente tem repertório para lidar com a perda. Mas o saber perder é uma coisa muito forte, né? A gente tem muitas perdas durante a nossa vida inteira e a gente não sabe perder. Para a gente é uma surpresa perder. Eu acho que a gente, na verdade, cria repertório para a gente lidar com aquela situação. A gente não aprende, a gente cria repertório para lidar com a situação. Então, por exemplo, uma criança que está jogando comigo, eu acho que uma coisa interessante é a gente nunca fazer daquele jogo um jogo menos importante para a gente. Então, por exemplo, você é uma criança e está jogando comigo, eu vou falar para você assim, você joga 2 vezes, eu jogo 1. Quando começa já uma situação de injustiça, a criança já fala assim, opa, mas peraí. Tá me validando como isso, né? Se eu posso jogar 2 vezes e ela 1. Então, a gente não aprende a ganhar ganhando e a gente não aprende a perder perdendo. A gente aprende a perder, ganhar e empatar brincando e podendo ter o risco de ganhar, o risco de perder e o risco de empatar. Eu acho que através do brincar a gente cria repertório também emocional para saber lidar com a perda. Nossa. E eu queria que você falasse dos reflexos, né? Porque a criança é o reflexo do bebê, que o adulto é reflexo dessa criança ou desse adolescente. E como a gente cria essas conexões, que às vezes a gente quer cobrar o adolescente ali, ele não tem a independência, ele não tem ali o autocontrole, mas aquilo tinha que ser dado lá atrás. A gente cobra uma coisa que a gente tinha que ter um horário anterior. Eu queria que você falasse dessas conexões que são tão importantes. Nossa, eu adoro, assim, pensar nessas conexões como uma linha mesmo contínua, né? E que a gente precisa aí... É igual quando a gente aprende na escola aquele tracejado, né? E daí a gente vai passando em cima o dedo, assim, e vai juntando aquela linha. Se a gente deixa um tracejado ali, né? Com algum gap, isso daqui vai ser colocado também na adolescência. Você sabe que essa semana minha filha vai fazer 13 anos. E aí eu tinha visto um vídeo, né? Que falava do tempo que você tem com a criança e tal, que isso vai diminuindo à medida que passa dos 12 anos e tal. E aí eu coloquei ali naquele vídeo que cada porquê que você responde na infância é um diálogo que você abre na adolescência. Então, se você acha que aquela pergunta que teu filho está fazendo, que tua filha está fazendo na infância não é tão importante, você fala, porque sim, porque isso, porque aquilo. Ele vai falar assim, gente, eu vou perguntar para quê, né? Se eu tenho sempre a mesma resposta. Eu venho cada hora com uma dúvida e a resposta é sempre a mesma. Porque sim. Porque é assim. Porque acontece dessa maneira. Se a gente vai validando cada fase do desenvolvimento, a gente também vai ajudando com que essa criança vai querendo conversar com a gente em outras fases, por exemplo, na adolescência. O desenvolvimento, ele depende muito, porque o ser humano ele é um ser social, do meu aprendizado com o outro. Então, depende do quanto eu vou validar o meu bebê. Então, às vezes, quando a gente fala assim, ele tá chorando, daqui a pouquinho ele para. Mas por que será que ele vai parar? Porque ele vai aprender que se eu chorar e ninguém vier, então o que adianta eu chorar? Aí depois eu vou falar assim, será que ele tá demorando para falar um pouco? Será que aquele choro que eu não devia ter escutado um pouquinho mais? Para ele querer também, né, estimular um pouquinho mais, ele a apontar, ele a falar para mim, ele a contar o que está acontecendo na brincadeira dele. E acho que também é a gente usar o brincar até para a gente conversar com os pequenos. Então, às vezes, os pais também chegam e falam, eu pergunto como é que foi a escola e ele me fala, foi legal. Aí você fala, mas...
Que mais? Ah, foi muito legal. Tipo, eles dobraram o número de palavras. Aí eu falo assim, sabe uma coisa interessante? Fala pra ele que você quer brincar de escolinha. Vamos brincar de escolinha? Pô, você sabe cada minuto do que aconteceu na escola. Porque o brincar, ele é o jeito que a criança compreende o mundo e o jeito que o mundo também pode acessar a criança. Então, quando a gente fala, vamos brincar de escolinha? Pô, teu filho e tua filha vão falar exatamente o que acontece quando fala, quando levanta a mão, o que eles aprenderam hoje, o que teve de lanche, quem levou o quê. Mas na brincadeira de escolinha, eles não vão organizar isso se a gente pudesse, por exemplo, falar assim, mas como que eles vão organizar a fala dele? Através do brincar. Deles, através do brincar. Depois a gente vai organizar num diálogo, depois a gente vai, né, realmente sentar e conversar sobre como foi a minha universidade, como foi, mas na escola eu brinco de escolinha. Então, acho que é legal a gente se adaptar a cada fase, né? A gente vai se adaptando de acordo com o crescimento dos pequenos, né? E acessando através do brincar. Não, formidável, né? Então, esse retorno que a criança tem através do brincar, e a criança sempre aprende por imitação. Então, ela vai imitar as pessoas próximas, primeiro os pais e as mães, depois os professores, os adultos próximos, e eles vão representar o que eles estão convivendo na escola. Então, na hora que você vai brincar com ele ali, você vai entender muito do que ele vai trazer. Só que ele ainda não sabe organizar essas frases na hora que você pergunta, entre aspas, de uma forma ali tradicional. Isso. E o brincar, às vezes, ele é visto como um ócio. Quem nunca ouviu a frase, o que ele está fazendo? Ele só está brincando, como se não fosse algo importante. Verdade. Mas dentro dessa brincadeira é que ele começa a criar personalidade, ele começa a entender as regras, ele começa a ter esse autocontrole. E eu queria que você falasse a importância do brincar no aprendizado. Aqui a gente está falando do aprendizado da natação, mas podia ser o aprendizado do futebol, na escola, seja o aprendizado que essa criança tem, qual a importância desse brincar conectado com o aprendizado. Perfeito. Na hora da brincadeira, essa criança ela tem a possibilidade de experimentar diferentes formatos para uma mesma brincadeira. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas ele está brincando há tanto tempo com uma tabuinha e uma bolinha, vai. E aí, uma hora a bola passou para um lado e para o outro, ele estava jogando como se fosse um vôlei, uma hora ele fez uma peteca, uma hora ele vai fazendo várias experimentações através daquilo. Se você interrompe, você passa a informação de que aquilo não é importante para criança. Então, quando a gente fala assim, não, olha, eu tô ocupada aqui, você pode pegar ali pra mamãe, porque você só tá brincando, a mamãe que tá trabalhando aqui. Então, é você diminuir, na verdade, aquilo que é tão importante. E, às vezes, a gente fala, mas ele só brincou o dia inteiro, tá cansado do quê? Na verdade, nos 3 primeiros anos de vida, a Harvard fez um estudo belíssimo, né, que mostra pra gente que tem 1 milhão de novas conexões a cada segundo. Então, a gente tem uma velocidade, por isso que criança sua tanto a cabeça, né? Porque tem uma atividade que é muito acelerada. Esse dado, né, mostra pra gente da importância que tem essa criança ficar só brincando, né? Porque o brincar, ele vai ser o viver da criança e vai ser o que vai possibilitá-la de experimentar e fazer esse aprendizado fazendo uma seleção de estratégias que funcionam melhor. Então, até a identificar parâmetros. Uma forma da gente poder falar, por exemplo, em autonomia através do brincar. Quando a gente chega para uma criança e fala, do que você quer brincar hoje? Escolhe um brinquedo aqui nessa prateleira. Tem criança que não tem a habilidade de escolher esse brinquedo, que pega um monte de coisa. Por quê? Porque talvez tenha uma experiência diminuída de estabelecer parâmetros, de falar assim, esse brinquedo me parece mais legal. Aquele ali acho que vai ser mais legal porque eu tô sentindo agora. Então, até na escolha, no simples escolher do brinquedo, é muita complexidade, porque ele teve que estabelecer parâmetros do que tá interessante para ele nesse momento, do que vai ser interessante para ele poder explorar. E tem algumas crianças que já nessa pergunta não conseguem identificar o brinquedo que eles querem brincar naquele momento, ou a brincadeira que eles querem fazer naquele momento. Então, eu costumo falar que se você quer proteger o brincar de uma criança e você quer proteger o desenvolvimento infantil, faça essa pergunta com mais frequência. Do que você quer brincar hoje? Porque também é diferente da gente falar assim, não, mas ele brinca sempre, eu trouxe a bola, eu falei que tem que acertar ali, vai valer tantos pontos, daí você fala, não, isso aqui é uma atividade dirigida. Pode ser que ele chegue e que ele não queria brincar de bola, que ele queria fazer um quebra-cabeça. Então, quando você fala do que você quer brincar hoje, você está protegendo, você está respeitando e você está proporcionando que essa criança identifique parâmetros para que ela realmente consiga fazer a escolha dela. É a primeira forma de autonomia da criança. Sim.
E você falou aí da idade dos 3 anos, da regra, do limite. Nessa fase que a gente está saindo ali dos 3 anos, a gente está saindo dessa fase egocêntrica. E as regras e limites são muito importantes. É uma fase também que a criança faz birra, que ela chora, ela não aceita a opinião do outro. E nesses momentos, alguns adultos têm algum receio em colocar esse limite, em falar o não, mas é uma fase que é importante esses limites. Eu queria que você falasse a importância desse brincar na colocação do limite e a importância de estimular a criança a sair dessa fase egocêntrica. A gente pega ali adolescentes, adultos ali, egoístas, né? A gente não entende o porquê. Exatamente. Acho que tem duas coisas muito legais. O primeiro é a gente imaginar, assim, né, nesse lance até de ser egoísta e de emprestar, eu costumo fazer a regra do 3. Então, quando a criança tem 1 ano, só existe ela no mundo. Então, não adianta a gente querer que empreste, não adianta a gente querer, né, que divida e tal, só existe... Eu tô com muita coisa na minha cabeça, eu preciso fazer tudo aqui para eu me constituir como sujeito naquele primeiro ano. Nos 2 anos, existe uma criança e um brinquedo, e já existe uma outra criança com o brinquedo dela, então tá 2 para 2. No 3º ano, aí existem 2 crianças e um brinquedo, que pode ser compartilhado. Não é um brinquedo assim que você fala, não, dá para ele brincar. Então, por exemplo, eu tô brincando aqui com o meu carrinho, eu tenho que dar para você o meu carrinho. Não, vamos jogar um carrinho um pro outro, vamos fazer uma pista, vamos jogar bola. São brincadeiras que a gente compartilha o brinquedo, não que a gente faça ainda a doação do brinquedo. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir ficar mais tempo sem esse brinquedo. E uma outra coisa que também tem um neurologista muito incrível, acho que ele é um neuropediatra, ele chama Harvey Karp. E ele tem uma seleção de livros que chama O Bebê Mais Feliz do Pedaço e depois tem A Criança Mais Feliz do Pedaço. E que ele traz a regra do fast food. Aí eu fiz assim, nossa, mas que regra é essa, né? É quando você chega, você tá com muita fome, daí você chega no fast food, daí você fala, eu quero 2 lanches, uma batata e um suco. A pessoa, o que ela faz para a primeira coisa te deixar calmo? Então você quer 2 lanches, uma batata e um suco? Ela repete o que você quer. Aí você fala assim, daí o que, puta, que legal, ela me escutou. Então, beleza, vamos pra frente. A criança, quando ela chega com alguma questão, é legal você repetir para ela. Então você queria brincar de bola e não pode brincar mais? Aí a criança vai falar, Então, você não vai falar que pode brincar de bola, mas você vai colocar ali que você escutou cada palavra que foi falado ou que você leu cada atitude que a criança colocou. Porque daí a criança fez, Aí você fala, poxa, mas você sabe que agora realmente a gente tem muita dificuldade em finalizar o atendimento. Porque você está brincando e daí você fala, de repente acabou. Então, às vezes a gente pode falar, então vamos dar tchau para o brinquedo? Então vamos cantar a música do tchau? Porque é algo que pode trazer ali uma consciência corporal de término. Sabe não é uma brincadeira, na verdade, mas é algo que pode virar uma brincadeira muito legal quando a criança começa a colocar meia. Daí, às vezes, os pais chegam e falam assim, olha, tá muito difícil dizer não, tá muito difícil acabar a atividade, ele chora para sair da avó, ele chora para sair da piscina de bolinha, como é que a gente faz, né, para ajudar e tal? Aí eu falo assim, ele coloca meia e tênis sozinho? Aí os pais me olham e falam, gente, tá ficando doida, né? Eu acabei de falar que ele não sai da piscina de bolinha. Como meia e tênis? Eu falo, porque se a criança sabe onde ela termina, onde ela põe a meia e o tênis, ela sabe que tem um término da atividade. Então, a nossa alfabetização de sentimento, a nossa alfabetização até do letramento, acontece primeiro no nosso corpo. Então, a criança conhecer o corpo é de suma importância. Ela saber onde ela termina é ela entender que a atividade pode terminar. E aos 3 anos acontece justamente isso. Por isso que tem a cabeça, ombro, joelho e pé, né? A música, meu pé, meu querido pé. Então, a hora que você sabe onde você termina, você consegue se alfabetizar para saber também que terminou a atividade. Então, é legal ter um reconhecimento no corpo, para daí sim um reconhecimento no sentimento. Sim, e até a brincadeira também faz esse papel, porque muitos jogos, eles já dão essa conotação de começo, meio e fim. Isso. Vamos pegar essas 5 bolinhas e jogar na cesta, então ele sabe quando chegar a 5ª bolinha que vai acabar a atividade. Então, até um jeito dele aprender esse fim, ou cada um tem que jogar uma bolinha. Tem 3 crianças, ele vai jogar, ele respeita que os outros 2 vão jogar, e quando chegar o último que jogou, ele sabe que terminou. Então, uma brincadeira também faz esse término, ele entender esse término. E eu queria que você falasse o papel da família aí no estímulo do brincar. Cada vez mais, a gente tem menos tempo com essas crianças, o convívio dos pais é cada vez menor, mas qual a importância do papel do tutor, seja o pai, seja a mãe?
O adulto de referência, né? É super interessante, assim, que a gente dê a importância para o brincar. Porque é igual quando a gente fala assim, a gente só arruma tempo porque a gente gosta. Então, quando eu pego, assim, alguns adultos de referência que talvez falam assim, ah, não, eu não tenho tempo para brincar. Aí eu falo assim, e do que você gostava de brincar? Aí você percebe que a pessoa muda a postura, o jeito... eu gostava de brincar de barra-manteiga. Nossa, daí a gente juntava a galera na rua e brincava lá de barra-manteiga, alguma coisa assim. Por quê? Porque daí você meio que sensibiliza o brincar daquela pessoa, porque todo mundo que fala assim, não, mas eu não sei brincar, eu não estudei para isso e tal, eu fiz assim, você fez 10 anos para isso. Então, pelo menos 10, 12 anos primeiros da vida, a gente brincou muito. Então, você já tem 12 anos de experiência. Do brincar, você já tem 12 anos de experiência. Vamos resgatar aí, do que você gostava de brincar? Aí a pessoa meio que se sensibiliza para o brincar. Então você achou que era importante o brincar na sua infância? Era. Então, como que a gente pode trazer agora para as crianças? E aí a gente vai colocando. Eu brinco que às vezes os meus filhos, eu falo pra eles assim, agora vamos brincar de alguma coisa da época da mamãe e do papai. E parece assim que a gente brincava com dinossauro, né? Que eu falo assim, mamãe, agora eu quero uma brincadeira da sua época. Parece que eu brincava com dinossauro. Mas eu falo, não, beleza, bora brincar então de alguma coisa da minha época. Só quem passa o brincar adiante se torna responsável pelo brincar. Então, se algo a gente tem nas famílias assim que... não, mas as brincadeiras de hoje em dia não são legais. Então, mostra para eles como que era a sua brincadeira. Coloca o brincar adiante. Porque por mais que você tenha em livros, em vídeos, quando o seu pai, a sua mãe, né, ou o seu adulto de referência estão passando esse brincar adiante, isso é muito importante para a criança. Ela fala, olha que legal, olha o brilho do olho dele. Isso daí deve ser muito legal. Então, quando a gente dá valor para o brincar, a gente arruma tempo para o brincar. E sempre pensando que o brincar não necessariamente precisa de um brinquedo, o brincar não precisa de um tapete de EVA, o brincar não precisa ser algo tão contornado. Ele está no viver da criança. Então, às vezes, fala, eu tenho tempo de pegar um elevador com meu filho. Legal, então vamos contando os andares? Vamos ver quem entra? Eu acho que vai entrar uma pessoa de camiseta verde. Eu acho que é de camiseta azul. Vamos ver qual que vai ser? Sabe, brincadeira assim, em qualquer atitude do dia, qualquer tempo de contato com o filho, pode ser brincante. Acho que é uma mensagem muito importante, te transfere muito o brincar para o brinquedo em si, para o objeto, e acha que a criança consegue brincar quando tem algum objeto. E o brincar, ele é livre. Às vezes, para alguém, ler um livro é um brincar, é uma forma de prazer que você tem. Então, a gente já falou do papel da família, agora queria que você falasse do papel da escola em promover esse brincar e como os educadores podem criar um ambiente favorável para essas crianças no brincar durante o aprendizado. Eu acho que às vezes a gente vai conversar assim nas escolas, né? Eu trabalho muito com criança com deficiência, então às vezes a gente vai conversar com os professores e os professores ficam com uma carga muito grande nas costas, de achar que eles têm que levar sempre uma solução. E eu acho que quando a gente entende que a criança traz soluções também, eu falo, não leva uma mochila para a escola, leva uma cartola, porque na cartola podem sair milhares de coisas, né? Na mochila parece que só a gente que carrega e tal. Não, a cartola você compartilha. Se tiver qualquer dúvida, pergunta para a criança. Ela vai te dar umas soluções incríveis, né? Eu tava esses dias, a gente tava com um livrinho e tem aqueles acionadores, né, para fazer o barulho do bichinho. E aí eu tava atendendo um pequeno e daí a gente tava fazendo e eu falava, pega no dedo da tia, daí a tia faz e tal. Uma criança veio depois dele, um pouquinho mais velha do que ele. Do lado tinha, sabe aquelas plataformas que tem os palitinhos assim, e daí você vai batendo com o martelo? Ela pegou aquele martelo, ajeitou na mão dela e aí apertou o livro. Eu falei, que incrível, cara. Na semana seguinte, fiz com aquele primeiro pequeno. Ele amou a ideia. Então, eu falo, é muito interessante a gente validar que as crianças, elas também nos ensinam. E a gente aprende muito com elas. Então, eu acho que isso também deixa a nossa convivência muito mais leve. E a gente, quando a gente tem uma leveza, a gente tem criatividade. A gente tem como entender que aquilo ali é uma co-construção. Não um aprendizado vertical, mas um aprendizado horizontal. E eu acho que isso deixa o ambiente muito mais facilitador do brincar. Às vezes eu falo para as professoras, seria interessante, talvez, eu sei que tem que seguir um cronograma, né? Tem todo um planejamento e tal, mas às vezes tem 2 atividades. Vamos votar qual que vai ser primeiro?
Poxa, só da criança levantar a mão para falar, eu acho que essa daqui ia ser legal primeiro. Ela já está co-participando daquilo, né? Então, por mais que, às vezes tem atividade que não tem como escolher, eu preciso dar essa atividade. Não, beleza, então pelo menos a ordem, será que as crianças podem participar? Muitas vezes, a gente sabe que tem um período pedagógico, aí tem o lanchinho e depois as crianças vão para o parque. Eu falo, às vezes, dá uma invertida nisso. Olha que da hora que fica, porque daí a criança vai pro parque, se movimenta pra caramba, tem uma alfabetização corporal incrível, aí vai pro lanche, dá uma acalmada, depois ela vai querer representar aquilo graficamente. Aí as professoras falam, putz, deu super certo, porque antes elas chegam, né, então estão meio acordando e tal, daí já tem que escrever e tal, não sei o quê, e depois vão pro parque. Se a gente faz o contrário, elas vêm pra parte da grafia com muito mais propriedade de movimentação, porque elas brincaram no parque. E aí isso também tem impactado positivamente. Crianças de 7 a 12 anos, elas gostam de participar na confecção, então elas gostam de participar no processo, até mudar as regras. Às vezes são regras que não vai fazer diferença na sua atividade, mas elas se sentem participantes, elas se conectam muito mais. Então, às vezes, só esse ato aí dela poder escolher a ordem, escolher qual vai ser primeiro. Tio, por que a gente não pode fazer isso, isso, isso? Aí você libera algo que não vai prejudicar a sua atividade. E você falou outro tema aí que eu sou apaixonado, que é a criatividade. Eu estudo criatividade há anos. A criança, ela nasce muito criativa e a gente vai perdendo essa criatividade conforme o tempo e depois o ambiente de trabalho exige que a gente seja criativo. Uma das 10 habilidades do futuro, entre as 3 primeiras, sempre está a criatividade. As empresas exigem hoje profissionais criativos. E qual que é a importância desse brincar para desenvolver essa criatividade e como não quebrar esse próximo adulto criativo? É interessante quando a gente, na brincadeira, a gente se liberta, né? Quando a gente fala assim, brincando, eu falei tudo o que eu queria, né? Então, parece que a brincadeira te dá essa liberdade de ser quem você realmente é. Eu falo assim, você quer conhecer uma pessoa? Convida ela para um happy hour. Aí você vai conhecer, porque a pessoa vai estar tranquila, porque a pessoa vai realmente se colocar ali na sua essência. O brincar, ele é a essência da criança, né? Ele é a essência do ser humano. E realmente, a antroposofia traz pra gente os setênios, né? Então, falam que nos primeiros 7 anos, a gente trabalha muito a nossa crença, a nossa fé, o não ver, mas o principalmente sentir. Então, às vezes, a gente fala, a gente chega em casa meio triste e tal, daí os meus filhos me abraçam, daí eu falo, olha, parece que sabe, né? E, na verdade, pela antroposofia, é certeza que sente. Não é parece que sabe, é certeza que sente. A gente não precisa falar tanto, mas a gente faz ali e a criança vai estar te observando em tudo que você está fazendo, em cada gesto que você está fazendo. Dos 7 aos 14, eles colocam lá que é a fase das grandes ideias. Então, por exemplo, os meus filhos... Mamãe, vai ter uma festa do pijama. Eu falei, que legal, aqui em casa. Eu falei, opa, obrigada aí por avisar, né? Já vou me preparar um pouco mais. A gente convidou, a Clara convidou 6 amigas e eu convidei 6 amigos. Então, ficou Jorge e Clara, mais 6 amigos, cada um 14 crianças. Eu fiz assim, nossa, super bacana, né? Mas é interessante a gente pensar, onde que as 14 crianças vão dormir? Que eu imagino que a festa do pijama, vocês vão dormir em algum momento. Não, mamãe, a gente vai. É verdade, não cabem 14. Então, como que a gente pode fazer? Não, peraí, que a gente já entregou os convites. Eu, meu Deus do céu, mas peraí, então, vamos ver aqui como é que pode fazer. Então vamos fazer um final de semana um final de semana o outro? Ou no aniversário de os meus amigos, no aniversário da Clarinha, os amigos da... legal, pode ser assim, então. Eu permiti que eles me colocassem, mesmo que uma ideia não fosse factível, eu falei para eles assim, como que a gente pode tornar factível? Porque desses 7 aos 14 anos é quando a gente vai ter uma explosão de muitas ideias. E se a gente não tiver o nosso suporte, a gente não vai ver por que trazer as ações dos 14 aos 21. Então, dos 7 aos 14, eu trago as ideias. Dos 14 aos 21, eu ajo perante as minhas ideias. Se a gente falar, isso daí é coisa de adolescente, isso daí é coisa de criança, a gente vai diminuindo as ideias. E depois a gente vai falar para eles, mas eles estão hipoativos, eles não estão querendo se jogar nisso, não estão querendo se jogar aquilo. Eu falei que a ideia não era boa. Como que eles vão agir agora? Então, é aquilo que você falou desde o início, né? Tem aquela linha que a gente precisa seguir. Então, quando vem uma ideia, procura contemplar a ideia. Putz, mas é uma ideia que não dá para fazer. Então, vamos ver um jeito de chegar o mais perto. Porque isso é que vai permitir que essa criança tenha depois uma atitude que realmente a minha ideia foi contemplada. Agora eu vou agir com segurança, vou agir realmente com a minha criatividade. Sim, aí você entrou agora numa outra fase que é a adolescência, que é uma fase que muita gente cobra ali, eles não ficam na atividade, eles ficam pulando de galho em galho, eles não conseguem se manter muito tempo.
como você atrair esse jovem para alguma atividade, para algum aprendizado, utilizando a brincadeira. Porque a gente às vezes tem a conotação, brincadeira é para criança pequena, mas não tem limite de idade para brincadeira. Queria que você falasse da importância também do brincar por adolescente. Perfeito. Eu acho que a gente, em algum momento, eu não sei em qual momento histórico, a gente dividiu o hobby do trabalho. E eu acho que pode ser muito bem conversado isso. Você ter no seu trabalho muito do seu hobby. Alguém disse pra gente assim, que se ganhava dinheiro de um jeito e se divertia de outro. Eu acho que do momento que na adolescência o adolescente vem e fala assim, não, mas eu quero ser gamer, mas eu quero ser isso, mas eu quero ser aquilo. E a gente validar e falar assim, você acha que pode ser assim? Legal. Então, como que a gente pode aprimorar então nisso que você tá querendo investir o seu tempo, né, a sua dedicação? Então beleza. Vamos para isso. A primeira coisa que a gente faz é cortar a atividade física na adolescência. É tirar os hobbies dos adolescentes porque eles precisam estudar para trabalhar e ganhar dinheiro. E do momento que a gente divide o hobby do trabalho, a gente tira completamente a essência. Por isso que tem tanta gente que trabalha com o que não quer. Porque alguém disse para elas, e não estão ganhando rios de dinheiro. Então, acho que é uma promessa falsa que a gente coloca ali na adolescência e a gente tira muito o gosto por fazer algo que é interessante. Então, o brincar, às vezes, fala assim, não, mas eu não quero estar com essas pessoas, eu quero estar com essas. Muito provavelmente, o grupo que teu adolescente quer ficar é um grupo que aceita ele como ele quer. É um grupo que fala que o desenho dele tá muito legal. É um grupo que fala que a música que ele escuta é muito boa. Não é um grupo que fala, isso daí não é música. Esse desenho aí, mas vai viver disso. Olha tudo que a gente fala e que a gente separa tanto o hobby do trabalho. E quanto isso pode estar conversado. E o adolescente, ele pergunta isso com uma prontidão, assim, né? E com muita clareza. E a gente, de novo, vai lá e divide esses caminhos. Então, a criança vem com isso muito essência. O adolescente te pergunta, então é isso mesmo? Eu posso ser feliz trabalhando? E aí a gente fala, não pode. E aí a gente tem essa falsa impressão de que o adolescente ele não é proativo, que o adolescente, né, tem poucas atividades de que ele gosta. Por quê? Porque ele começa realmente a se aproximar de pessoas que vão validar o sujeito que ele é. E que vão falar, o que você está querendo é super possível. Então, se a gente pudesse ser essa família que fale que o que você está querendo é super possível, que a tua felicidade realmente pode estar junto com o seu trabalho, eu acho que isso pode ser um grande feito para os nossos adolescentes. E um grande vilão aí do brincar ou do século XXI para as crianças, todo mundo fala que é a tela, é o tempo de tela. Eu queria que você falasse do que está acontecendo aí, a importância dessa tela ou não no brincar, se a gente deve liberar, não deve liberar, qual faixa etária. Legal. As telas é um assunto muito interessante, assim, porque eu tenho 2 filhos, um de 11, o Jorge de 11 e a Clara que vai fazer 13, e, obviamente, eles têm interesse por telas. E isso tudo é muito conversado em casa, assim como eles têm interesses por descer na quadra, assim como eles têm interesse por participar de uma banda, por fazer karatê, por fazer jazz. Então, isso tudo é muito dividido em casa. Quanto tempo você faz de jazz uma aula? 1 hora? Então, a tela é 1 hora também. Então, acho que é tudo muito conversado. Quando a gente fala assim, não, mas é que ele fica 6 horas de tela. Mas ele fica 6 horas de tela aonde? Não é na sua casa? Isso daqui não pode ser conversado? Não pode virar uma conversa? Não pode virar um combinado? Quando a gente coloca isso em questão, daí eu não vou chegar numa roda e vou falar assim, meu filho não adianta, ele fica 6 horas na tela. Não, se ele fica 6 horas é porque eu concordei com isso. Eu assinei em algum momento isso, que ele fica 6 horas na tela. Mas é muito difícil, eu ter algo para ele fazer. Eu tiro da tela e ponho onde? Na tela, as pessoas têm a falsa impressão de que a criança está segura, que a criança está concentrada e ativa. Uma criança que devia estar pendurada num galho de árvore, aguentando o seu próprio peso no galho da árvore, né? Ou escalando a porta e tal, fazendo assim, não está fazendo a mesma coisa. Não está com a mesma informação, não está com a mesma concentração. Uma pessoa que está andando, né, no meio-fio está muito mais concentrada do que uma pessoa que está na tela. Então, é a gente também desmistificar algumas questões que venderam para a gente, que na tela a criança está concentrada, que na tela a criança está recebendo informação. Que informação? Será que é para a idade dela a informação que ela está recebendo? Será que é uma janela que ela está falando com quem? Quando a gente coloca os perigos da tela e quando a gente coloca o tempo de tela, eu acho que tudo isso é tão tranquilo da gente colocar isso realmente em questão, porque daí a gente tem noção do que pode estar trazendo para os nossos pequenos, do perigo que é para os nossos pequenos. É a gente colocá-los num mesmo ambiente com pessoas que a gente não conhece. É exatamente isso. A gente está colocando ele num ambiente que eu não conheço, eu não sei quem está lá.
Então, quando a gente se conscientiza do uso da tela, a gente consegue, sim, impor limites, a gente consegue negociar tempo, a gente consegue combinar tempos. Então, falar assim, mas ele saiu da tela, vai fazer o quê? Ué, não tem uma lição, não vai desenhar, não vai fazer um jogo aqui, pode me ajudar a arrumar a cama, pode me ajudar a fazer não sei o quê. Por quê? Porque também não participa das atividades em casa. E isso é muito importante. Os meus filhos, a gente dá das atividades para eles fazerem em casa, daí eles tomam conta depois, né? Então, acabou de arrumar ali, eles falam assim, cuidado, hein, que eu acabei de limpar aí. Né? Então, às vezes, uma fala que é de um adulto passa a ser de todos os moradores da casa. Então, quando a gente se acostuma com aquele tempo de tela, a gente também adormece o nosso despertar para quem está com os nossos filhos na tela. Se a gente pensar que a tela tem pessoas que a gente não conhece que estão com os nossos filhos e a gente pensa nesse perigo, fica muito mais fácil da gente impor limites. E quando a gente abre esse diálogo, quando a gente abre essa conversa, quando a gente pensa em estratégias, uma família chegou para mim uma vez e fez assim, eu tô exausta. Quando eu chego, eu não tenho criatividade para ter uma atividade, para eu inventar uma atividade. Eu falo, não tem problema, vamos fazer uma caixa de atividades. E aí, quando vocês chegarem, vocês vão sortear. Então, em um momento que vocês estão bem descansados, vocês vão escrever lá umas 15 atividades e bota nessa caixa de sapato. Quando chega de noite, que você não tem tempo nem de pensar qual é uma atividade, vamos sortear. Sorteou lá. Poxa, fazer pares de meias. Perfeito, vamos lá pegar a gaveta da meia, a gente vai fazer parzinho de meia. E vamos lá. Porque ali já vai estar o que você vai fazer. Você não vai nem precisar pensar naquilo. E às vezes você vai falar assim, isso daqui não... Vamos ver um outro? Vamos ver o que a caixa diz pra gente que é legal fazer. Então, tem estratégias. É interessante que a gente saiba do perigo que os nossos filhos estão correndo na tela e do quão eles estão deixando de brincar. Hoje a gente tem que as crianças têm menos de 1 hora de brincar livre por dia, que é menos do que um presidiário, que tem 2 horas ao ar livre por dia. Então, é um dado, assim, muito alarmante e é um dado que se a gente se conscientizar, a gente sim arruma uma solução, acha uma estratégia, uma rede de apoio que consiga sim tirar as nossas crianças da tela e colocar elas em contato com a natureza e com o movimento. Você tem até uma fala sua que fala que a tela é uma forma da gente calar essa criança, né? Isso. É uma fala muito legal que você tem. Você também falou agora desse jogo aí, de utilizar a caixa. Você também produz jogos aí de baixo custo, com materiais alternativos, assim como a natação criativa faz. Que a gente sabe que na hora do brincar ali na natação, quem vai ter que comprar o jogo, comprar a brincadeira é sempre o professor. Então a gente sempre busca trazer alguma opção que seja de baixo custo. Que aí, queria que você falasse dessa importância também, que não é nos brinquedos caros ou que a criança gosta de brincar. A criança ela gosta de brincar com o que você entrega para ela. É verdade. E quando elas criam o brinquedo, é tão bonitinho, né? Às vezes a gente pergunta, mas qual que é o brinquedo preferido do seu filho? Os pais vêm até meio sem graça assim e falam, olha, esse pedaço de pano aqui, né? Porque o brinquedo que é o mais legal para a criança é o companheiro de aventura deles, né? Então vai ser às vezes um pedaço de pano, pode ser um copinho de plástico que você tá fazendo, um copinho de papel que você tá fazendo um telefone com um fiozinho, né? Vai ser sempre alguma coisa que eles fizeram, que eles confeccionaram e que tem um significado maior. Eu falo que o brinquedo, ele não resume a brincadeira. A brincadeira, ela é muito mais o que eu ocupo, o que eu sinto, né? Não tá só centralizado no brinquedo. E acho que é interessante também a gente pensar em brinquedos que a criança participe na sua confecção e participe também na sua brincadeira. Porque às vezes tem um brinquedo, né, que canta, pula, solta fogos e tal, não sei o quê. Daí a criança pega aquele brinquedo que é caríssimo e joga no chão. Aí os pais vêm indignados, falam, gente, mas aquilo lá foi caro e tal, não sei o quê. Eu falo, mas ele jogou no chão para ver se quicava, para ver se fazia algo que ele podia participar, né? Porque o brinquedo brinca sozinho, a criança fica só olhando. Esses de baixo custo, onde a gente desenha, a gente coloca ali uma conchinha que eu peguei, e daí vai ser o filetinho ali do lacinho da criança. Vai ser um carrinho que foi feito com tampinha que eu peguei das garrafinhas de água e tal. Aquilo tudo tem uma história. Então, quando a gente cria um brinquedo, quando a gente cria uma brincadeira, a gente cria uma história. Quando esse brinquedo já vem com uma história, quando esse brinquedo já vem onde você tem que apertar para acontecer alguma coisa, você tira uma parte que é justamente a parte criativa, de você descobrir. Você meio que achata a descoberta. Na criatividade de você criar o que você está colocando ali como brinquedo, então isso daqui pode ser um brinquedo, né? Ele pode ser um taco de beisebol, que agora, eu achei ali uma bolinha de papel, isso daqui eu vou fazer, então, um jogo de beisebol. Pô, vai ficar muito mais legal. E a criança fica tão orgulhosa, é muito bonito, assim, quando a criança fica orgulhosa com aquilo que ela fez. Sim.
Então, a importância aí do brincar. Queria agradecer muito, Daphne, a sua presença. Acho que deu para ilustrar bastante da importância de estimular o brincar e não só aquele brincar que a gente tem muita conotação que ele está brincando, mas mesmo nos afazeres de casa, ou no aprendizado escolar, o brincar ainda ele faz parte. Queria que você deixasse as suas redes sociais para o nosso público, quem quiser saber mais da Doutora Brincadeira. Você tem também os seus cursos, se você quiser divulgar onde as pessoas acham. Ah, perfeito. A minha rede social é @doutorabrincadeira e lá também a gente faz cursos, normalmente para profissionais da área da saúde, da área da educação. Algumas famílias também participam dos cursos e isso faz com que a gente fique muito feliz, assim, porque poder levar o brincar para dentro de casa, eu falo assim, o brincar é algo que você pode levar para onde você for, né? Então, acho que essa é a principal estratégia, assim, de intervenção que a gente tem. E é um prazer estar aqui, foi uma honra ser convidada para estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigado, Daphne. Obrigado para vocês aí do outro lado. Agradecimento principalmente aos nossos parceiros, Sobrasa, plataforma Educar, aplicativo da Swimtrack, piscinas litro a litro, fábrica criativa de aulas de natação. Obrigado a todos que fazem desse sonho, a gente leva conhecimento para vocês. Então, siga o canal da Natação Criativa, ative a notificação e compartilhe essa entrevista com alguém que você conhece, que com certeza alguém está precisando saber sobre o brincar. Muito obrigado, Daphne. Já te deixo um convite aí para a gente falar um pouquinho sobre a importância dos primeiros banhos, do banho do furô nessa criança, a gente falar dessa conexão do pai para o restante da vida. Valeu, perfeito. Convite aceito. Então aguardem aí a próxima entrevista com Daphne, Doutora Brincadeira. Até a próxima. Valeu.